Fala galera conectada aqui no canal Conexão Fute, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer a imprensa bem irritada e falando sobre a atuação do Brasil contra o Paraguai, que foi derrotada na última noite aí por 1-0, e sobre Dorival Júnior. O pessoal não está muito contente com a estadia do treinador à frente da seleção brasileira. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Bora! Na seleção brasileira, dá pra jogar com um Danilo de lateral direito? Quem gosta? Né? Então, eu até respeito, meus filhos gostam também. Sabe por que gostam? Porque o Paquetá, não é que... É o que tem, né? É o que tem. Então, dá pra ter um entendimento que a gente não tem como brigar por uma Copa do Mundo, ou uma classificação, ou até mesmo sair das quartas de final, porque a incompetência do Tite e do Dunga é a mesma. Os três terminaram nas quartas de finais. Holanda... Bélgica e Croácia. Então, e que por sinal que teve mais chance de ganhar a Copa do Mundo pra mim seria o Dunga se tivesse passado da Holanda. Filipão foi a semifinal. Né? Então, exatamente isso. Então, a gente tá a pé de futebol. A gente tá a pé de muita coisa, entendeu? E aqueles que puxam o saco da seleção e que puxar saco tudo bem, mas não tem o entendimento que a gente tem uma seleção. Outro dia nós mostramos aqui ganhou em 58, 62, 70, 94 e 2002. Se você colocar a seleção de 2002 e colocar essa, é vergonhoso. Bom, nós estamos com 10 pontos. A Bolívia está com 9. Sabe quem trouxe tudo isso? Você, Tite. Você é o maior culpado. Fernando Diniz. Não esqueça do Fernando Diniz que ele fez. Já tem e o Dorival Júnior, que perdeu uma partida e quase tudo que ele perdeu vem nesse combo. Esse combo veio tudo aqui. E aí, não dá pra ter Vinícius Júnior querendo disputar o melhor do mundo e não faz gol contra o Paraguai, irmão. Vai ser Careca? Não. Vai ser Romário? Não. Não dá, né, meu? Jogadorzada sem personalidade. Que, por sinal, o que vocês menos têm é personalidade. E comentarista puxador de saco de jogador, que não dá pau. Esses comentaristas eu odeio. É isso aí, acabou. Só piora a seleção brasileira, e é o que o Bruno fala, né? A pressão vai aumentar cada vez mais. Mas esses jogadores têm que estar acostumados com pressão. Eu não sei se a desculpa aí é pressão. Eu acho que a desculpa é futebol, eu acho que a desculpa é treinador, eu acho que a desculpa é organização, eu acho que a desculpa pode ser toda, menos pressão. A gente está falando dos caras que jogam no Real Madrid, que jogam na Inglaterra, no futebol inglês, que jogam no Flamengo, que jogam no Palmeiras. A gente está falando de jogadores que já são acostumados com pressão desde muito cedo. Agora, o negócio é que a seleção brasileira, ela só piora com o tempo. Ela só desanima ainda mais com o tempo. Ontem mesmo a gente falou aqui, a gente já previa o que ia acontecer, que ia ser um jogo chato, que ia ser um jogo sem jogadas da seleção brasileira. Não tem escape nenhum da seleção brasileira, nem o talento individual a gente vê. Agora, Mauro, foi o que a gente estava comentando ontem, né? A gente estava comentando ontem aqui no programa. O Dorival, em vez dele ir para a coletiva e explicar por que o time joga mal, por que o time não tem uma organização, por que não cria jogada, ele resolve fazer discurso motivacional. Aí, discurso motivacional, ele vai fazer em palestra. Se ele receber um dinheiro para fazer uma palestra, aí ele vai falar: vocês me cobrem, eu vou motivar esse time para ele estar numa final de Copa do Mundo. Agora, ele falar que vai estar na final da Copa, podem cobrar num momento como esse, parece que ele está tendo um surto psicótico, gente. Parece que ele está tendo um problema mental durante a coletiva de imprensa. Porque o torcedor vê um time que não está nem conseguindo entrar no G4 da América do Sul, das eliminatórias da América do Sul. Nem no G4 o Brasil consegue se firmar. O Brasil virou a quarta força do futebol sul-americano. Há quantos anos o Brasil não era a quarta força do futebol sul-americano? Se ele já foi alguma vez na história. A gente tem hoje a Argentina na frente, a gente tem o Uruguai na frente, a gente tem a Colômbia na frente e depois o Brasil. Depois o Brasil, ali colado com Equador e Venezuela.
Então, o negócio precisa haver uma reflexão total no futebol brasileiro. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Porque ontem até o Mauro falou, eu não estou nem ligando para a seleção brasileira, que é o pensamento de grande parte dos torcedores hoje. A gente está voltando, eu mesmo sou que nem vejo. A gente está entrando, na verdade, na Rádio Jovem Pan, entrando na rádio, hein? Agora sim, na Rádio Jovem Pan também, no YouTube, uma boa tarde pra vocês. A rádio tava no horário político, falando de mais um fracasso dessa seleção brasileira. Agora, Mauro, o treinador, em vez de explicar por que a seleção não joga, por que os talentos individuais não rendem, ele resolve fazer promessa. Dizer que ele vai estar na final da Copa do Mundo. E aí, algum jornalista podia corrigir o Dorival. Dorival, como que você pode prometer que você vai para a final da Copa se ninguém aqui sabe se você vai estar na Copa do Mundo? Porque se continuar do jeito que está, daqui a pouco o Dorival cai, Mauro. O Fernando Diniz caiu com 6 jogos. Por que o Dorival não pode cair aí com praticamente o mesmo número, até mais? Ele tá meio perdido, né? Me parece que ele tá sem rumo. Essa declaração foi declaração claramente para tentar passar uma maior confiança, uma maior convicção, mas em campo o que se viu passa muito distante de quem tem essa pretensão, né, de garantir uma presença na Copa do Mundo, que também mesmo que estivesse jogando muito, você não tem como garantir isso, é uma bobagem. Isso é uma besteira, uma bravata, é uma frase para fazer com que a gente fique falando sobre isso e não fale dos problemas do time. O time é péssimo, coletivamente. Não digo que os jogadores são péssimos, o time em si é péssimo, né? Coletivamente não existe um time mal montado, péssima saída de bola, não cria nada, sacrifica alguns talentos porque não acontece nada, não tem oportunidade, não surge muita coisa. E eu acho que está ficando claro que o Brasil não tem técnico hoje à altura da seleção brasileira, daquilo que se espera da seleção brasileira, né? Daquilo que se espera da seleção brasileira. As pessoas esperam sempre muito. E também é muito culpa da CBF. A CBF que colocou uma vez na camisa ali, joga bonito, né? Quer dizer, fatura, faz marketing, depois de 7-1 até, se não fala a minha parte. Joga bonito e tal, cultiva essa ideia. Então, joga bonito aí, irmão. Joga bonito, joga bem, ganha. Não, joga mal, perde. 4 derrotas em 8 jogos, é um desempenho pífio. E acho que vai ficando mais claro. A diferença para o Tite tão criticado hoje em clube, nadava de braçada no meio desses times sul-americanos em eliminatória. Coisa mais curiosa isso, né? E agora a dificuldade é enorme com o Diniz e com o Dorival. Mas mudou, não tem alguns jogadores e tal. Tudo bem. Mas eu não precisaria nem repetir o desempenho do Brasil, do Tite, que liderava as eliminatórias com folga. Mas pelo menos não perder tanto, né? 4 derrotas em 8 jogos. Muito ruim. Eu acho que ele está demonstrando que está meio perdido. Está meio perdido, não sei. Não parece ter vida muito longa, não, sabe? No sentido de, não que a CBF vai demiti-lo, não é isso que eu estou dizendo, nem sugerindo, o nível do futebol, muito fraco, vai naturalmente asfixiando o trabalho. Aí chega uma hora que realmente não dá, você vê a classificação aí. O Brasil tem 4 derrotas, só Bolívia, Chile e Peru, né? Que são os piores times que perderam mais do que o Brasil, com 5 cada uma. 4 derrotas em 8 jogos. O Brasil perdeu mais do que venceu, ou do que empatou nas eliminatórias. É um negócio patético, realmente. E tomou gol do Paraguai, que só tinha um gol na competição. Ô Mauro, você falou, né, das críticas ao Tite, e eu sempre assumo, né, tudo que eu falo, todo mundo aqui assume, eu sou um crítico do trabalho do Tite, hoje inclusive no clube. Eu não acho que o Tite faz um bom trabalho no Flamengo e também não achava na seleção, mas é por isso que eu tenho que ser também sujeito homem de aqui dizer que o trabalho do Tite estava maravilhoso se comparado com o do Dorival e do Fernando Diniz. Porque eu falava, e continuo, eu nunca achei o trabalho do Tite essas 1000 maravilhas na seleção, mas eu falava, não acho nada disso porque ele só consegue número em eliminatórias. Os outros, nem nas eliminatórias, conseguem números. Porque eu falava, mas aí valoriza-se muito o Tite dá goleada na Bolívia, dá goleada na Venezuela. E aí quem não faz? Tá aí a resposta. O Dorival Júnior não faz. O Fernando Diniz não faz. Então tem sim que se reconhecer essa situação do Tite. E isso dito por um crítico dele, tá? Que sou eu. Eu não gosto do trabalho do Tite. Não gostei na seleção, não gosto hoje no Flamengo, acho que o Flamengo joga muito mal. Agora, se a gente pegar, Vamp, os números do Tite com os números do Dorival e do Fernando Diniz,
eu tenho que assumir aqui que era muito melhor. Ou seja, eu já achava o Tite ruim. Então imagina o que eu acho do Dorival e do Fernando Diniz. Eu acho péssimo. Eu acho horroroso. Porque olha aqui, Tite fez 29 jogos de eliminatórias à frente da seleção brasileira. Fernando Diniz e Dorival Júnior somados fizeram 8. Ou seja, o Tite tem 21 jogos a mais. Os dois somados já ultrapassaram o número de gols sofridos pelo Brasil do Tite em 29 jogos, gente. Mesmo com 21 jogos a menos. Isso porque o Fernando Diniz era o cara do futebol moderno, 6 gols, né, nas eliminatórias para a Copa de 2018 e de 2022, enquanto o Brasil, apenas nesse recorte de Fernando Diniz e Dorival Júnior, em 8 jogos, já sofreu 8 gols. Ou seja, aí você vai ver aqui, e como é bom, né, velho Vamp, me ver calando a boca e aplaudindo o Tite. Eu vou aplaudir o Tite. Olha o que o Dorival e o Fernando Diniz conseguiram. Me fazer elogiar o trabalho do Tite na seleção, que eu sempre disse que eu achei ruim. Eu falava, gente, o cara que foi eliminado pela Bélgica e pela Croácia em 2 Copas do Mundo, tendo ciclos na seleção brasileira, não dá para elogiar, na minha opinião. Só que agora, com o que tem hoje, tem que elogiar, velho Vamp. É isso aí, rapaziada. A seleção brasileira bastante criticada. Trabalho do Dorival Júnior, que começou bem, também sendo bastante criticado agora após os últimos jogos da seleção brasileira. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre as falas aí dos jornalistas e o que você tem achado sobre o trabalho de Dorival Júnior. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!